Olá, bem-vindos ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar em um tópico que está na mente de todos, a inflação. Mas não vamos apenas falar sobre o que ela é. Vamos analisá-la através dos olhos do investidor de maior sucesso da história moderna, Warren Buffett. Exploraremos seus princípios fundamentais não apenas para sobreviver, mas para de fato prosperar financeiramente quando os preços de tudo parecem estar subindo. Abordaremos os tipos de negócios que ele adora nesses momentos, aqueles que ele evita como a praga, e o que ele pensa sobre proteções comuns contra a inflação, como ouro e títulos de dívida. E lembrem-se, sempre que possível, respondemos às suas perguntas diretamente na seção de comentários. A melhor maneira de aprender é juntos. Portanto, à medida que avançamos, se você tiver uma pergunta ou uma história pessoal sobre como a inflação o afetou, por favor, compartilhe abaixo. Sua experiência pode ajudar outra pessoa, e é assim que construímos uma comunidade verdadeiramente poderosa. Então, o que é inflação, de fato? Nos termos mais simples, é quando o seu dinheiro compra menos hoje do que comprava ontem. Imagine que seu dinheiro é como um grande bloco de gelo em um dia quente. Mesmo que você não gaste nada, ele está lentamente derretendo. Aquela nota de R$50 na sua carteira ainda pode dizer R$50 no próximo ano, mas talvez ela compre apenas o que R$45 comprariam hoje. O valor, o poder de compra é o que está encolhendo. Warren Buffett tem uma maneira muito mais visceral de descrevê-la. Ele chama a inflação de uma tênia corporativa gigante. Ela se instala dentro de um negócio, comendo silenciosamente seus lucros. Uma empresa pode relatar lucros maiores em termos de reais, mas se esses reais valem menos, os donos, os acionistas, estão realmente mais ricos? Essa é a ilusão que a inflação cria. Ela faz você sentir que está avançando, quando na verdade pode estar correndo em uma esteira, ou até mesmo escorregando para trás. Vamos deixar isso bem claro com um exemplo. Imagine que você possui uma pequena empresa que teve um lucro de R$100 mil no ano passado. Este ano, você está empolgado porque lucrou R$105 mil. Isso é um aumento de 5%. Mas se a inflação nesse ano foi de 7%, seu lucro real, ajustado pela inflação, na verdade diminuiu. A tênia comeu seu ganho de 5% e ainda pegou mais 2% de sobremesa. Esta é a armadilha que pega tantos investidores e donos de negócios. Eles olham para os números nominais, os valores em reais, sem considerar o que esses reais podem de fato comprar. É por isso que Buffett é tão incrivelmente focado em encontrar tipos específicos de negócios que podem lutar contra essa tênia. Ele não está interessado em negócios que apenas sobrevivem, ele procura por fortalezas econômicas que possam resistir à tempestade inflacionária e sair mais fortes do outro lado. Então, quais são os ingredientes mágicos? O que ele procura realmente se resume a duas características principais que funcionam em conjunto. A primeira e indiscutivelmente a mais importante característica é o poder de precificação. Agora, isso pode soar como um termo complicado de faculdade de negócios, mas o conceito é muito simples. Poder de precificação é a capacidade de uma empresa de aumentar seus preços para cobrir custos crescentes, sem perder seus clientes para os concorrentes. Trata-se de ter um produto ou serviço tão bom ou uma marca tão forte que seus clientes continuarão com você mesmo que tenham que pagar um pouco mais. Pense nisso da seguinte forma. Imagine duas cafeterias na mesma rua. Uma é um lugar genérico sem marca, que serve apenas café básico. A outra é um amado ponto local com um café exclusivo, serviço incrível e uma marca que todos na cidade conhecem e amam. Agora, digamos que o preço dos grãos de café, do leite e dos copos de papel suba 10% devido à inflação. A cafeteria genérica está em uma situação difícil.
Se eles aumentarem seus preços em 10%, seus clientes podem simplesmente dizer "esquece" e ir ao posto de gasolina do outro lado da rua, ou simplesmente fazer café em casa. Eles não têm praticamente nenhuma lealdade e nenhum poder de precificação. Mas a amada cafeteria local? Eles podem aumentar seus preços. E seus clientes fiéis provavelmente vão resmungar um pouco, mas continuarão voltando. Eles não estão apenas comprando café, estão comprando a experiência, o sabor, a marca em que confiam. Isso é poder de precificação em poucas palavras. A carreira de Buffett é uma aula magna na identificação dessa característica. Um de seus exemplos mais famosos é a Coca-Cola. Por décadas, a Coca-Cola tem conseguido aumentar lentamente seus preços ao redor do mundo. Quando o custo do açúcar, do alumínio para as latas e do transporte sobe, a Coca-Cola pode repassar uma grande parte desse custo para você, o consumidor. E sejamos honestos, se uma lata de Coca-Cola passar de $1,50 para $1,60, você realmente vai mudar para uma cola genérica de marca própria para economizar 10 centavos? Provavelmente não. Essa marca poderosa, reconhecida em todos os cantos do globo, é o seu fosso econômico e dá à empresa um tremendo poder de precificação. Outro exemplo perfeito de seu portfólio é a Apple. A Apple pode, e de fato aumenta, o preço do novo modelo do iPhone quase todos os anos. E o que acontece? As pessoas correm para comprar celulares Android mais baratos? Alguns sim, mas milhões de pessoas ainda fazem fila, física ou virtualmente, para comprar o novo iPhone. A marca, o ecossistema, a qualidade percebida e o status dão à Apple uma capacidade quase inacreditável de ditar seus preços. Esse é um negócio que não precisa se preocupar com a inflação comendo seu almoço. Ele pode simplesmente cobrar mais caro pelo almoço. Isso nos leva à segunda característica-chave de um ótimo negócio à prova de inflação. Ele precisa de baixa necessidade de capital. Isso é um pouco mais técnico, mas continue comigo, porque é tão importante quanto o poder de precificação. Um negócio com baixa necessidade de capital é aquele que não precisa gastar constantemente enormes quantias de dinheiro em novos prédios, máquinas e equipamentos apenas para manter seu nível atual de negócios. Vamos voltar às nossas cafeterias. A cafeteria, embora tenha alguns equipamentos, é um negócio de capital relativamente baixo. Agora, compare isso a uma companhia aérea. Uma companhia aérea é um negócio incrivelmente intensivo em capital. Eles precisam comprar constantemente aviões multimilionários, mantê-los a um custo massivo e pagar por enormes quantidades de combustível. O negócio deles é uma máquina gigantesca e faminta que sempre precisa de mais dinheiro injetado nela. Agora, vamos ver o que acontece durante um período de alta inflação. A companhia aérea enfrenta um mundo de dificuldades. O custo de um novo avião da Boeing ou da Airbus dispara. O preço do combustível de aviação vai para as alturas. O custo da mão de obra para pilotos e mecânicos aumenta. A empresa tem que gastar mais e mais e mais dinheiro apenas para manter seus aviões no ar. Suas necessidades de capital são enormes e agora estão inflacionadas. A empresa de software, por outro lado, está numa posição muito melhor. Seus principais custos são os salários de seus programadores e talvez algum espaço de escritório. Embora esses custos também subam com a inflação, eles não precisam substituir uma peça de maquinário de $200 milhões a cada poucos anos. A fábrica deles é uma linha de código que pode ser duplicada e vendida milhões de vezes a um custo adicional quase zero. Eles são o que chamamos de leves em ativos. É por isso que Buffett adora negócios como a See's Candies, uma de suas primeiras e mais instrutivas aquisições.
A See's Candies tem poder de precificação, porque é uma marca amada, especialmente para feriados e presentes. As pessoas não estão tentando encontrar a caixa de chocolates mais barata, estão comprando uma tradição. Ao mesmo tempo, não exige uma tonelada de capital para crescer. Para vender mais chocolates, eles não precisam construir uma fábrica de $1 bilhão. Eles podem adicionar uma nova cozinha ou um novo quiosque de varejo por uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Então, a combinação de ouro, o santo graal para Buffett durante a inflação, é um negócio com alto poder de precificação e baixa necessidade de capital. Esses negócios obtêm um benefício duplo. Primeiro, eles podem aumentar seus preços para compensar a inflação. Segundo, eles não precisam gastar tanto de seu caixa na substituição de ativos cujos preços também estão inflando. Isso significa que mais lucro em dinheiro real, ajustado pela inflação, acaba nos bolsos dos proprietários. Pense em uma empresa como a American Express. Eles têm uma marca poderosa que lhes permite cobrar taxas tanto dos comerciantes quanto dos titulares de cartões. Isso é poder de precificação. E quais são suas necessidades de capital? Eles não têm uma fábrica gigante produzindo widgets. O negócio deles é uma rede, um sistema de pagamentos. É um modelo incrivelmente leve em ativos. Durante a inflação, sua receita com taxas de transação aumenta naturalmente à medida que o preço de bens e serviços sobe, enquanto suas necessidades de investimento de capital permanecem relativamente baixas. É um modelo de negócio belíssimo para um ambiente inflacionário. Agora, vamos virar isso de cabeça para baixo e falar sobre o que evitar. Se os melhores negócios têm poder de precificação e baixa necessidade de capital, os piores negócios são exatamente o oposto. São as empresas que estão em setores altamente competitivos, o que significa que não têm poder para aumentar os preços e também são intensivas em capital, o que significa que precisam gastar uma fortuna apenas para se manterem no jogo. Buffett chama esses de negócios ruins. O exemplo clássico, como já mencionamos, é a indústria aérea. A competição é brutal. Os clientes são notoriamente sensíveis ao preço, muitas vezes escolhendo voos com base em uma diferença de apenas alguns reais. Isso significa que as companhias aéreas quase não têm poder de precificação. Se uma companhia aérea aumenta as tarifas, outra simplesmente as reduzirá para roubar participação de mercado. Ao mesmo tempo, como discutimos, elas são incrivelmente intensivas em capital. É uma combinação tóxica. Em um período inflacionário, uma companhia aérea é espremida por ambos os lados. Seus custos com combustível, aviões e mão de obra estão explodindo. Mas elas não conseguem aumentar os preços das passagens o suficiente para cobrir esses custos crescentes, porque a concorrência é muito acirrada. Os lucros são vaporizados. Não é de se admirar que Buffett tenha dito a famosa frase de que se um capitalista tivesse em Kitty Hawk, ele deveria ter abatido Orville Wright. Ele viu quanto dinheiro foi perdido por investidores na indústria aérea ao longo das décadas. Outro setor que muitas vezes sofre durante a inflação são as concessionárias reguladas, como a sua companhia de energia elétrica local. Superficialmente, elas podem parecer estáveis. As pessoas sempre precisam de eletricidade, certo? Isso lhes dá uma espécie de público cativo. No entanto, elas enfrentam dois grandes problemas. Primeiro, são extraordinariamente intensivas em capital. Construir e manter usinas de energia, linhas de transmissão e a rede elétrica custa bilhões e bilhões de reais. Quando a inflação atinge, o custo de todo esse aço, cobre e concreto sobe muito. Segundo, e este é o verdadeiro problema, seus preços são regulados pelo governo. Uma concessionária
não pode simplesmente decidir aumentar sua conta de luz em 20% porque seus custos aumentaram. Ela precisa ir perante uma comissão de serviço público e defender seu caso. Um processo que pode levar muito tempo e é muitas vezes politicamente carregado. Elas muitas vezes não conseguem os aumentos de preço de que precisam para compensar totalmente seus próprios custos inflacionados. Assim, elas são espremidas, assim como as companhias aéreas, mas por uma razão diferente. Portanto, a lição aqui é estar tão ciente do que evitar quanto do que procurar. Durante a inflação, um negócio ruim não apenas tem um desempenho fraco, ele pode se tornar um verdadeiro ralo de capital, onde você tem que continuar injetando mais e mais dinheiro apenas para obter o mesmo ou até menos retorno real. É como tentar encher um balde com um buraco no fundo, e a inflação apenas aumenta o tamanho do buraco. Ok, então estabelecemos que a estratégia de Buffett é possuir negócios maravilhosos. Mas e os outros tipos de ativos para os quais as pessoas normalmente correm quando estão com medo da inflação? Vamos falar sobre títulos de dívida, dinheiro em espécie e o grande destaque, o ouro. Vamos começar com os títulos. Por décadas, os títulos foram vistos como a parte segura e conservadora de um portfólio. Mas Buffett tem sido muito claro que em um período de inflação sustentada, a maioria dos títulos é um péssimo investimento. Especificamente, ele está falando de títulos de longo prazo com taxa pré-fixada. Pense em comprar um desses títulos como emprestar seu dinheiro a um governo ou a uma empresa por, digamos, 10 ou 30 anos, em troca de um pagamento de juros fixo a cada ano. Imagine que você compre hoje um título de 10 anos que lhe paga 3% de juros. Pode não parecer ótimo, mas talvez você ache que é seguro. Mas e se a inflação for de 6% ao ano pelos próximos 10 anos? A cada ano, seu investimento está perdendo 3% de seu poder de compra. O pagamento de juros de R$3 que você recebe em seu título de R$100 compra cada vez menos a cada ano. E no final de 10 anos, quando você receber seus R$100 originais de volta, esses R$100 terão o poder de compra do que talvez R$60 ou R$70 tem hoje. Você recebeu seu dinheiro de volta, mas perdeu uma grande parte de sua riqueza em termos reais. Buffett compara o investimento nesses tipos de títulos durante a inflação a se inscrever voluntariamente para uma perda garantida. Você está travando um retorno que é menor do que a taxa na qual seu dinheiro está perdendo valor. É como concordar em trabalhar por um salário fixo pelos próximos 10 anos, sabendo muito bem que o custo de vida vai dobrar. Simplesmente não faz sentido algum. Agora, e o dinheiro em espécie? Manter dinheiro é ainda mais direto. É uma perda garantida. Se a inflação é de 7%, o dinheiro debaixo do seu colchão ou em uma conta corrente sem juros está perdendo 7% de seu valor a cada ano, sem dúvida. É o bloco de gelo derretendo de que falamos antes. Embora seja essencial ter algum dinheiro para emergências, manter grandes quantias dele por longos períodos durante a inflação é suicídio financeiro. É escolher ativamente deixar a tênia comer sua riqueza sem oferecer qualquer resistência. Isso nos leva ao ativo que muitas pessoas acreditam ser a proteção definitiva contra a inflação: o ouro. Quando as pessoas ficam com medo de governos imprimindo dinheiro e desvalorizando sua moeda, elas muitas vezes correm para comprar ouro. A lógica é que o ouro é um ativo real, tangível, com oferta limitada. Então, seu valor deveria se manter quando o dinheiro de papel está perdendo o seu. Mas Buffett tem uma visão muito diferente e, eu acho, muito mais perspicaz sobre o ouro. Ele não odeia o ouro, mas o vê como fundamentalmente improdutivo. E para Buffett, a capacidade de um investimento de produzir algo é tudo.
Ele conta uma famosa história para ilustrar isso. Imagine que você pegue todo o ouro do mundo. Aos preços de hoje, ele formaria um cubo de cerca de 68 pés de cada lado, valendo algo em torno de 10 trilhões de dólares. Agora, o que você poderia comprar com 10 trilhões de dólares? Bem, você poderia comprar todas as terras agrícolas dos Estados Unidos. Você poderia comprar a ExxonMobil, uma das maiores empresas do mundo, cerca de 16 vezes. E depois de tudo isso, você ainda teria cerca de 1 trilhão de dólares sobrando para gastos do dia a dia. Agora, avance 100 anos. O que você terá? Se você comprou as terras agrícolas e as empresas, terá tido 100 anos de produção de alimentos, 100 anos de produção de energia e trilhões de dólares em dividendos. Esses ativos terão trabalhado para você, produzindo riqueza real ano após ano. E o que você terá se comprou o cubo de ouro? Você terá um cubo de ouro. Ele ainda estará lá. Não terá produzido nada. Não terá lhe pago um dividendo. Não terá inventado uma nova tecnologia. Seu único valor vem da esperança de que, em 100 anos, outra pessoa estará ainda mais assustada do que você está hoje e estará disposta a pagar mais por ele. Você está inteiramente dependente das emoções da próxima pessoa. A visão de Buffett é que o ouro é um investimento baseado no medo, enquanto possuir um grande negócio é um investimento baseado na fé, na engenhosidade e no progresso humano. Um grande negócio é como uma gansa que bota ovos de ouro. O ouro é apenas o ovo, parado ali, sem fazer nada. Ele preferiria muito mais possuir a gansa que produz, em vez do metal que apenas fica parado. Esta é uma diferença fundamental de filosofia que o separa de muitos outros investidores. Isso não significa que o preço do ouro não possa subir. Certamente pode, e sobe, especialmente em tempos de pânico. Mas Buffett não está no negócio de prever o pânico. Ele está no negócio de possuir ativos produtivos a longo prazo. Ele quer ser dono da fazenda, não de uma pedra de estimação. Não importa quão brilhante essa pedra possa ser. Então, se Buffett evita a maioria dos títulos, odeia manter dinheiro em espécie e é cético em relação ao ouro, isso realmente nos traz de volta ao ponto de partida de sua crença central. A melhor proteção contra a inflação é possuir uma parte de um negócio verdadeiramente maravilhoso. E se você não consegue encontrar um negócio maravilhoso a um preço justo, ele tem mais um conselho que talvez seja o mais valioso de todos, e se aplica a cada pessoa, independentemente de quanto dinheiro você tenha para investir. O melhor investimento que você pode fazer de longe é em você mesmo, seu próprio poder de ganho. Pense nisso. Se você é o melhor médico da cidade, ou o melhor encanador, ou o melhor engenheiro de software, você tem poder de precificação sobre sua própria mão de obra. Quando a inflação atinge e o custo de tudo sobe, você está em posição de comandar um salário mais alto ou cobrar mais por seus serviços. Suas habilidades são um ativo, e quanto melhores essas habilidades, mais valioso esse ativo se torna. Ao contrário de uma ação ou de um título, suas habilidades não podem ser tributadas. Elas não podem ser corroídas pela inflação da mesma forma. Se você investe tempo e dinheiro para se tornar melhor no que faz, está construindo seu próprio fosso econômico pessoal. Se você é um redator freelancer, fazer um curso de marketing pode aumentar seu poder de ganho. Se você é um mecânico, obter uma certificação em veículos elétricos o prepara para o futuro. Este é um investimento que paga dividendos pelo resto da sua vida. Esta é uma ideia tão empoderadora. Significa que, mesmo que você esteja apenas começando e não tenha um grande portfólio de investimentos, você tem acesso à melhor classe de ativos que existe, seu próprio potencial. Desenvolver seus talentos é uma proteção contra a inflação que está completamente sob seu controle. Não importa o que o Banco Central faça, não importa o que aconteça no mercado de ações, sua capacidade aprimorada de fornecer um serviço valioso à sociedade sempre estará em demanda. Então, vamos tentar amarrar tudo isso em uma estratégia coerente, uma mentalidade. A abordagem de Buffett para a inflação
não é sobre atividade frenética. Não é sobre tentar prever o mercado ou pular de um ativo da moda para outro. É o oposto. É sobre preparação cuidadosa e pensamento de longo prazo. É sobre construir uma arca financeira que seja tão robusta que possa resistir a qualquer tempestade, incluindo a tempestade da inflação. Essa arca é construída com tábuas feitas de negócios maravilhosos. Negócios com vantagens competitivas duradouras. Os fossos, que lhes dão poder de precificação. Negócios que não são um buraco negro para o capital, permitindo que eles jorrem fluxo de caixa livre real. Quando você possui uma coleção desses negócios, não precisa se preocupar com os relatórios diários de inflação. Você possui uma fatia de uma empresa que foi projetada para navegar nesse ambiente com sucesso. É também sobre o que você não faz. Você não entra em pânico e vende seus ótimos negócios para comprar algo especulativo. Você não se deixa tentar pelo canto da sereia dos títulos de renda fixa que oferecem uma perda garantida de poder de compra. E você não se deixa consumir tanto pelo medo a ponto de trocar uma máquina produtiva e criadora de riqueza por um pedaço de metal inerte. O cerne da estratégia é mudar seu pensamento de ser um especulador de movimentos cambiais para ser um proprietário de negócios a longo prazo. Quando você possui uma ação, não está apenas possuindo um código de negociação que oscila para cima e para baixo em uma tela. Você possui uma fração de uma empresa real, com funcionários reais, produtos reais e clientes reais. Se você escolheu essa empresa sabiamente, com base nos princípios de poder de precificação e baixa necessidade de capital, seu valor intrínseco crescerá com o tempo. E esse crescimento será sua melhor defesa contra os efeitos corrosivos da inflação. Isso requer paciência, que está em falta nos dias de hoje. Requer disciplina para se ater aos seus princípios quando todos os outros estão perseguindo a última tendência. E requer a humildade intelectual de admitir que você não pode prever o futuro. Então o melhor que pode fazer é se preparar para ele possuindo coisas de valor tangível, durável e produtivo. No final das contas, essa é a verdadeira lição de Warren Buffett. Não é uma fórmula complicada ou um algoritmo secreto. É uma filosofia atemporal de investir em qualidade e deixar o poder de grandes negócios fazer o trabalho pesado por você, em tempos de inflação e em todos os outros.